A teologia prática de John Wesley. Os sermões de John Wesley são a espinha dorsal do pensamento metodista e uma das mais importantes coleções de teologia prática da história do cristianismo. Diferente de tratados teológicos abstratos, os sermões de Wesley eram ferramentas pastorais, criadas para serem pregadas a mineiros, agricultores e comerciantes, com o objetivo claro de transformar vidas. Wesley publicou sua coleção principal, Sermões sobre várias ocasiões, Sermons on Several Occasions, para criar um padrão doutrinário para seus pregadores e para o povo chamado metodista. Neles, Wesley articula sua visão da salvação como uma jornada de graça, desde o primeiro despertar da consciência, graça preveniente, passando pelo perdão, graça justificadora, até a transformação completa do coração em amor, graça santificadora. A lista a seguir apresenta alguns de seus sermões mais cruciais, que continuam a moldar a fé de milhões de pessoas ao redor do mundo. Os 52 sermões padrão de John Wesley. 1. A salvação pela fé. Define a salvação como um dom gratuito de Deus, recebido unicamente pela fé, não por obras. 2. O quase cristão. Contrasta a moralidade externa e a religiosidade formal com a transformação interior de um verdadeiro cristão. 3. Desperta, tu que dormes. Um chamado urgente para que os pecadores espiritualmente adormecidos despertem para sua condição e busquem a Deus. 4. O cristianismo bíblico. Descreve a fé vibrante e poderosa da igreja primitiva como o padrão para o cristianismo genuíno. 5. A justificação pela fé. Explica como uma pessoa é declarada justa diante de Deus através da fé em Cristo, recebendo o perdão dos pecados passados. 6. A justiça da fé. Discute como a justiça de Cristo é imputada ao crente no momento da justificação. 7. O caminho para o reino. Apresenta o arrependimento e a santidade, conforme descritos nas bem-aventuranças, como o caminho para a vida eterna. 8. O espírito de escravidão e de adoção. Compara a religião baseada no medo, escravidão, com a relação de amor e confiança de um filho para com Deus, adoção. 9. O testemunho do Espírito, discurso prime. Explica como o Espírito Santo dá um testemunho direto e interior ao crente de que ele é um filho de Deus. 10. O testemunho do Espírito, discurso 2. Aprofunda o tema, respondendo a objeções e diferenciando o verdadeiro testemunho de uma presunção falsa. 11. O testemunho de nosso próprio espírito. Descreve a evidência secundária da salvação, a consciência de uma vida transformada e a prática da justiça. 12. Sobre o pecado nos crentes. Aborda a realidade de que os cristãos, embora justificados, ainda lutam contra a presença do pecado interior. 13. Sobre o arrependimento nos crentes. Argumenta que mesmo os crentes justificados precisam de um arrependimento contínuo por suas falhas e pela corrupção interior. 14. A repreensão a um irmão. Um sermão sobre a parábola do joio e do trigo, ensinando sobre a paciência de Deus e o julgamento final. 15. O grande julgamento. The Great Assize. Uma descrição vívida do dia do juízo final, quando todos prestarão contas a Deus. 16. Os meios da graça. Define e defende o uso de práticas como oração, escrituras e santa ceia, como canais ordenados por Deus para receber sua graça. 17. A circuncisão do coração. Descreve a verdadeira santidade como uma purificação interior do coração, caracterizada pela humildade, fé, esperança e amor. 18. Sobre as marcas do novo nascimento. Lista os sinais evidentes de uma pessoa que nasceu de novo. Fé, poder sobre o pecado, paz e amor. 19. O grande privilégio dos que nascem de Deus. Explora a bênção e a liberdade daqueles que, nascidos de Deus, não vivem na prática do pecado. 20. O Senhor, justiça nossa.
Um sermão cristocêntrico que exalta Jesus Cristo como a única fonte de justiça e santificação para o crente. Série sobre o Sermão do Monte, Sermões 21, 33, 21. Discurso primeiro, sobre as bem-aventuranças, Mateus 5, 1, 4, o caráter fundamental do cristão. 22. Discurso segundo, sobre as bem-aventuranças, Mateus 5, 5, 7. Mansidão, fome de justiça e misericórdia. 23. Discurso terceiro, sobre as bem-aventuranças, Mateus 5, 8, 12. Pureza de coração, pacificadores e os perseguidos. 24. Discurso quarto, sobre ser o sal da terra e a luz do mundo, Mateus 5, 13, 16. 25. Discurso quinto, sobre a lei de Cristo, que cumpre e aprofunda a lei do Antigo Testamento, Mateus 5, 17, 20. 26. Discurso sexto, sobre a lei a respeito da ira, do insulto e da reconciliação, Mateus 5, 21, 26. 27. Discurso 7, sobre a lei a respeito da luxúria e do adultério no coração, Mateus 5, 27, 32. 28. Discurso 8, sobre a lei a respeito dos juramentos, defendendo a fala simples e verdadeira, Mateus 5, 33, 37. 29. Discurso 9, sobre a lei a respeito de não resistir ao mal, mas dar a outra face, Mateus 5, 38, 42. 30. Discurso X, sobre amar os inimigos, o ápice da ética cristã, Mateus 5, 43, 48. 31. Discurso 11, sobre a prática da caridade, da oração e do jejum com a motivação correta, Mateus 6, 1, 18. 32. Discurso 12, sobre não ajuntar tesouros na terra e ter um olho bom, Mateus 6, 19 e 23. 33. Discurso 13, sobre não servir a dois senhores e não se preocupar com o amanhã, mas buscar o reino, Mateus 6, 24, 34. 34. A causa original, a natureza, a propriedade e o uso da lei. Explica as funções da lei moral de Deus antes, durante e depois da conversão. 35. A lei estabelecida através da fé. Discurso primeiro. Argumenta que a fé não anula a lei moral, mas a estabelece em sua verdadeira função. 36. A lei estabelecida através da fé. Discurso segundo. Continua o argumento, mostrando como a fé capacita o crente a cumprir a lei do amor. 37. Sobre a natureza do entusiasmo. Adverte contra o entusiasmo falso, definido como imaginar ter graças ou dons de Deus que não se possui. 38. O espírito católico, um chamado à unidade e ao amor entre cristãos de diferentes opiniões, baseado na fé central em Cristo. 39. Sobre a perfeição cristã. Define a doutrina da inteira santificação como amor perfeito a Deus e ao próximo, possível nesta vida pela graça. 40. Perambulação sem rumo. Uma advertência contra a instabilidade espiritual e a busca incessante por novidades, em vez de se aprofundar onde se está. 41. A sabedoria dos caminhos de Deus. Discute como os métodos de Deus, embora pareçam estranhos ao mundo, são perfeitamente sábios. 42. A sabedoria de cima. Contrasta a sabedoria terrena, egoísta e invejosa, com a sabedoria divina, que é pura, pacífica e misericordiosa. 43. Sobre a consciência. Discute o papel da consciência como um guia dado por Deus, que precisa ser iluminado pela sua palavra. 44. Sobre a fé. Descreve a natureza da fé salvadora, baseada na evidência da palavra de Deus e na obra do Espírito. 45. Sobre a Trindade. Uma defesa da doutrina ortodoxa da Trindade, baseada nas Escrituras. 46. Deus é amor. Um sermão que celebra o amor como o atributo central de Deus, a fonte de toda a criação e redenção. 47. O caminho bíblico da salvação. Um resumo conciso de todo o processo da salvação, da justificação à santificação, apenas pela fé. 48. Sobre a predestinação. Apresenta sua visão arminiana, argumentando contra a predestinação para a condenação e defendendo o livre-arbítrio. 49. A cura das divisões. Um lamento sobre as divisões na igreja e um apelo por unidade e amor mútuo. 50. O uso do dinheiro. Expõe suas famosas 3 regras. Ganhe tudo o que puder. Economize tudo o que puder. Dê tudo o que puder. 51. O bom mordomo.
ensina que os cristãos são mordomos de tudo o que possuem, tempo, saúde, bens, e devem usar tudo para a glória de Deus. 52. A morte de George Whitefield. Um sermão fúnebre em homenagem ao seu amigo e colega de avivamento, celebrando sua vida e ministério. Esses 52 sermões são um guia completo para a vida cristã. Esta coleção de 52 sermões forma um impressionante e coeso corpo de doutrina. Ao percorrê-los, o leitor encontra um guia completo para a jornada da fé. Wesley aborda as questões mais profundas da teologia, como a Trindade e a justificação, com a mesma clareza pastoral com que trata dos assuntos mais práticos da vida, como o uso do dinheiro e a resolução de conflitos. Juntos, eles não apenas definem a teologia metodista, mas oferecem a todos os cristãos um roteiro atemporal para uma vida de santidade prática, fundamentada na graça de Deus e vivida em amor para com o próximo.